Olá pessoal, hoje nós vamos discutir sobre inveja, mas eu vou apresentar a inveja de um modo diferente, a inveja sobre uma perspectiva funcional. O que é na verdade a inveja sobre uma perspectiva funcional, analítica comportamental. A inveja na verdade é um movimento, um comportamento que aparece, as pessoas leem como um sentimento, na verdade comportamento privado, que direciona o outro para os reforçadores que outra pessoa tem, ou seja, vamos imaginar o seguinte cenário: alguém bem-sucedido, ou alguém que tem algo que você deseja ter, alguém que obtém reforçadores, valorização, reconhecimento, é visualizado por você, ou você mesmo pode ser o sujeito bem-sucedido, ou que faz algo com êxito, ou que possui alguma coisa que outra pessoa não possui. Então, o outro sujeito, ou você, que observa os ganhos que outra pessoa tem, o reforçador que outra pessoa tem, e passa a querer esses mesmos reforçadores. Ou seja, alguém recebe os reforçadores e você mira a obtenção desses mesmos reforçadores. No momento, então, que você mira a obtenção dos reforçadores que outro obtém, você tem duas possibilidades. Uma é tomar o outro como modelo e daí desenvolver atividades e habilidades para que você obtenha os mesmos reforçadores. Isso seria uma versão positiva do processo, uma versão que garantiria o desenvolvimento de maneira saudável. Mas a outra possibilidade que existe é no momento que você mira os reforçadores que uma pessoa obtém, no momento que você observa os ganhos que outra pessoa tem, no lugar de desenvolver você um conjunto de habilidades que garantiria a obtenção da apreciação dos reforçadores que outra pessoa apresenta, você na verdade parte para destruir, para afetar a outra pessoa. Esse processo de destruição pode vir falando mal do outro, pode vir tentando causar um dano real na outra pessoa, tentando apresentar a imagem do outro como distorcido, de tal maneira que precisamos na verdade estar atento que esse comportamento irá configurar a boa e velha inveja. O invejoso, que quase sempre tem dificuldade de perceber que está se comportando como invejoso, ele na verdade é alguém que busca de forma econômica obter os reforçadores, os ganhos que outra pessoa possui. O problema é que quase sempre temos dificuldades de observar e de discriminarmos esse processo. Vejam bem, eu sou profissional de psicologia e com muita facilidade encontro outros colegas psicólogos fazendo críticas exageradas aos coaches, mentores e coaches que hoje viraram febre, que são comuns hoje. Mas as críticas, elas são dirigidas muitas vezes por inveja, pelo êxito, pelo sucesso que esses profissionais obtêm. Não há problema nenhum em ser coach, principalmente quando você é coach, ou seja, um conselheiro, que a palavra coach, na verdade, se a gente vai traduzir ao pé da letra, tem a ver com isso, um conselheiro, uma pessoa que dá, que orienta. Então, um conselheiro é, na verdade, alguém que tem experiência sobre aquele assunto. Então, uma pessoa que seja master, que seja mais velha numa determinada área, que tenha muita habilidade, há uma tendência natural essa pessoa, então, se tornar, na verdade, um coach naquela área. Qual é o grande problema? O grande problema é quando o sujeito ele passou a vida dele se especializando na engenharia e, de repente, ele diz que fez um curso de coach e agora vai ser coach de recursos humanos. Não há problema nenhum se, ao longo do percurso dele na engenharia, ele lidou com recursos humanos. Mas o discurso que muitos coaches apresentam é dizendo que foram bem-sucedidos na engenharia, mas agora decidiram dar uma guinada e lidar com recursos humanos. Então, é muito difícil, pelo ponto técnico que temos, que uma pessoa que obtenha reforçadores em um ponto simplesmente abandone ele e mude para outro estrategicamente. Isso me faz lembrar muito quando eu era garoto e as pessoas aqui no Nordeste, na época, viajavam com muita frequência numa tentativa de ganhar a vida no Sudeste do país e depois retornavam quando não eram bem-sucedidas, mas retornavam contando inúmeras vantagens da sua experiência no Sudeste. E minha mãe, na sua forma modesta dela de agir, sempre questionava as pessoas: se lá estava tão bom, por que você voltou? Se lá era um lugar tão agradável como você narra, por que você retornou para este ambiente?
e as pessoas, na maior parte dos casos, ficavam sem respostas. Então nós entendemos, por meio de práticas experimentais, que as pessoas que obtêm muitos reforçadores em um ambiente, ou seja, se eu sou bem-sucedido e obtenho muitos reforçadores como professor, há muita dificuldade de abandonar essa prática de docência para seguir um outro caminho. Se eu sou bem-sucedido como matemático, é muito difícil, eu obtenho reforçadores como matemático, é muito difícil que eu simplesmente abandone e mude para uma outra área. Então devemos estar atentos a isso, mas não devemos fazer críticas esvaziadas, movidos apenas pela inveja. A crítica esvaziada, movida apenas pela inveja, ela é danosa, ela é destrutiva, porque ela mostra, na verdade, uma tendência do sujeito de não querer praticar o esforço. E é o que muitos profissionais de psicologia fazem aos coaches, que são bem-sucedidos e conseguem ganhar dinheiro e sobreviver bem com a prática do coaching. Esperemos, na verdade, que esses profissionais de coaching sejam, na verdade, bem centrados e que não façam práticas enganosas. Essa deve ser a nossa real preocupação. E não críticas esvaziadas simplesmente porque essas pessoas conseguem desenvolver o trabalho como muitos profissionais de psicologia não desenvolvem. Então, espero que todos tenham gostado, que compreendam o sentido da inveja e que possam, na verdade, dar a direção positiva do processo, de desenvolverem também as suas habilidades para que daí possam obter os reforçadores sem necessariamente precisar destruir ou diminuir outras pessoas. Muito obrigado.